No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o conceito de uma liderança inspiradora. O que significa ser uma líder inspiradora? E aí eu vou usar todas as palavras no feminino, primeiro porque eu entendo que eu estou me direcionando aqui para mulheres que estão liderando, para mulheres que estão nesse lugar de liderança, que ocupam um cargo de uma liderança, ou para mulheres que já tem uma tendência para liderar, que desejam liderar aí no futuro, e aí não importa se você está liderando aí no seu trabalho, se você é uma coordenadora, uma gestora, se você lidera seu próprio negócio, se você lidera uma equipe feminina, uma equipe mista, se você lidera um grupo de mulheres, se você lidera um ministério, ou se você faz um trabalho aí, é algum profissional que faz um trabalho com mulheres. A conversa de hoje é para a gente entender o que significa ser uma liderança feminina inspiradora, né? O que é ser uma liderança feminina inspiradora? Primeiro que a liderança, ela não foi feita para as mulheres, né? E se a gente for estudar história, não havia para nós um lugar de liderança. Então, o conceito de liderança feminina, ele ainda é muito recente. E aí também é muito recente as mulheres ocupando o lugar de liderar, né? Assim, nós éramos lideradas por outras pessoas, né? Éramos lideradas por homens em especial. Então, hoje nós já estamos liderando homens e mulheres, né? Entendemos e se entende historicamente que a gente também tem essa capacidade de liderar equipes, de liderar as nossas vidas, de liderar as nossas histórias, falando da autoliderança, mas que a gente já tem capacidades e conhecimento e técnica para ocupar esse lugar de liderança. E dizer que a liderança, ela não é apenas um dom. A liderança também ela pode ser treinável. A liderança é um lugar que a gente pode se capacitar para ocupar, a gente pode ir se desenvolvendo para ocupar esse lugar. Então, a gente pode, ao longo do caminho, ao longo da vida, né, ao longo das escolhas, escolher ir se capacitando, ir se treinando para ocupar esse lugar de liderança que requer fala, que requer escuta, que requer treinamento, que requer habilidades de comunicação, que requer habilidades de mediação de conflito, requer habilidades de planejamento também, requer habilidades de visão de futuro. Então, essas competências, elas são treináveis, é possível a gente aprender. E se a gente já está nesse lugar de liderança e a gente encontra uma dificuldade para liderar, também é possível que a gente se desenvolva para ocupar esse lugar com qualidade, né, com cada vez mais qualidade. E aí, assim, quando a gente vai pensar, né, no que significa a inspiração, né, o que é uma inspiração, o que é uma liderança inspiradora. Mas, antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Josi Silva, sou assistente social de formação, sou mestra e doutoranda também em serviço social, tenho uma experiência de liderança aí, de 12 anos, liderando equipes, né, homens e mulheres, e também liderando mulheres em comunidades vulneráveis, liderando equipes no sentido de desenvolver projetos, né, em vários territórios. Então, passei um tempo liderando algumas equipes em 4 territórios da região metropolitana de Recife, e fiquei nesse lugar de liderar durante 12 anos, e para além disso, eu liderei e ainda lidero, né, estou vinculada a um movimento de mulheres que eu tive a honra de fundar há 10 anos atrás, e que ainda lidero, e quando estamos juntas são aí 500, 400 mulheres. Então, é desse lugar também que eu estou falando, dessa experiência de liderança, experiência de quem já contratou, de quem já desligou, experiência de quem teve que aprender a planejar, experiência de quem teve que aprender a se olhar, a se capacitar, experiência de quem teve que aprender olhar para as pessoas de uma outra forma, a aprender com as pessoas, experiência de quem teve que aprender que antes da gente ocupar o território da outra pessoa, né, de entrar na história da outra pessoa, a gente precisa ir com muito respeito, experiência de quem teve que aprender a impor limites, de quem teve que ter ideias visionárias aí para o futuro, né, consegui construir junto com as equipes com as quais liderava muitos resultados ao longo da vida, mas o meu objetivo de vida, assim, o meu sonho de vida, aquilo que eu acredito é que a gente faz isso, mulheres lideram ao longo do processo, levantando outras mulheres, né? Então,
Eu levanto a bandeira de que, enquanto a gente cresce, a gente levanta outras mulheres. Então, se você cresce, outra mulher ao seu redor também cresce. É possível que a gente possa ir se construindo em carreira, que a gente possa ir se construindo ao longo da vida, e nesse meio tempo a gente ir fortalecendo outras mulheres pelo caminho, e levantando outras mulheres, né? Mulheres que fortalecem e levantam outras mulheres. Então, eu tinha uma liderança muito baseada nisso, mas também uma liderança baseada na humanização, no respeito ao ser humano, no respeito às histórias de vida, né? Uma liderança baseada também no diálogo, na cooperação, na empatia. E aí, se a gente pensa numa liderança, né? E aí, se você está aqui nesse canal, por favor, dá um like, fica aqui com a gente, que a gente vai aí continuar a falar sobre esse assunto. E aí, quando a gente pensa, né, na liderança feminina, o que a gente tá chamando de uma liderança feminina inspiradora? Quando a gente vai para o dicionário e a gente vai pensar o significado de inspiração, a gente vai ver lá que inspiração é o que infunde, o que orienta, aquilo que sugere. Em tom de poesia, ou no sentido figurado, inspiração significa um entusiasmo, né? É colocar entusiasmo no meu espírito, colocar entusiasmo no corpo, é fazer vir o entusiasmo, né? A inspiração também, segundo o dicionário, significa uma boa ação, significa dar uma indicação, uma sugestão, significa impulsionar, né? Uma boa ação em determinado grupo ou em determinadas pessoas. E também significa infundir sentimento, infundir emoção, despertar vontade, despertar ação, despertar paixão, despertar força, despertar vontade de viver. Significa conexão, significa iluminar o espírito. Então, se você for procurar no dicionário, você vai encontrar todos esses significados aí sobre o que é inspiração. Então, inspiração, então a gente diz assim, as músicas inspiram, né? A poesia inspira, a espiritualidade inspira, o que me inspira é a minha casa, o que me inspira é o meu filho. Então, inspiração é algo que vem de fora para dentro, mas também que sai de dentro para fora, né? Então, se você tem dificuldade de entender o que é que... Procure aí na tua vida, por exemplo, o que é que te inspira. O que é que te inspira? Tem gente que se inspira com o mar, tem gente que se inspira olhando o céu, tem gente que se inspira, né, olhando a vida, tem gente que vai perguntar aos poetas, né, aos artistas, assim, aos compositores, né, que inspirações eles buscam, né, para conseguirem aí fazer sua arte. Então, na liderança também não é diferente. A liderança é uma arte. É uma arte de conduzir um grupo de pessoas para o futuro. É uma arte de conduzir um grupo de pessoas com um objetivo em comum. É uma arte. Então, então a inspiração é esse lugar do entusiasmo, de construir o entusiasmo. E a liderança é essa capacidade de atrair pessoas, de conduzir pessoas. E aí, se eu junto inspiração mais liderança, significa dizer o que é uma liderança inspiradora? É uma liderança que conduz as pessoas com entusiasmo, que conduz as pessoas despertando nela paixão, despertando nelas engajamento, despertando nelas vontade, despertando nelas emoção, despertando nelas compromisso, porque uma liderança inspiradora é uma liderança comprometida, é uma liderança engajada, é uma liderança fortalecida. Então, a liderança é essa influência, essa capacidade de influenciar comportamentos, de influenciar a vontade, né? Então, a liderança, ela é o quê? Ela é um lugar estratégico. Então, quando a gente vai ali, né, para a etimologia da palavra, né, o que significa líder? Porque a palavra liderança vem da palavra líder. O que significa líder, né? Se a gente vai para a etimologia da palavra, a gente vai encontrar o encorajamento de pessoas, desenvolvimento de pessoas rumo a um objetivo, né? Significa também, nos termos celtas, né, guia, aquele que está à frente. Então, o líder é aquele que está à frente. Então, uma liderança inspiradora é alguém que conduz as pessoas, que está à frente das pessoas com entusiasmo, com paixão, despertando entusiasmo, despertando paixão. Despertando vontade, sabe? A diferença, às vezes, de um líder, né? A gente vê aqueles antigos clichês mesmo. Qual a diferença de um líder e de um chefe, né? Às vezes, um chefe mesmo, quando chama a gente
por exemplo, para conversar na sala, e aí a gente vai já pensando, lá vem ele agora, né? O que vem? Quando é um líder que te chama para uma conversa, você já vai empolgado para aquela conversa, porque você já sabe que daquela conversa vem um aprendizado. Então, aquele clichê de que um líder, ele corrige sem ofender, isso é real, isso é verdade. Então, e quando ele faz isso, isso desperta paixão no outro, né? Isso desperta compaixão, isso desperta vontade, isso desperta comprometimento e engajamento. Então, a liderança inspiradora é aquela que mostra o caminho, mas mostra esse caminho de forma inspiradora, né? De forma que gere entusiasmo. E aí, se a gente for pensar nas características, né, dessa liderança inspiradora, e se a gente for pensar nas características dessa liderança inspiradora, eu não sei vocês, mas eu já conheci, e aí me inspirei nessas lideranças também, mas para liderar eu me inspiro na vida, na capacidade de sonhar, na esperança, né? E aí eu penso que a liderança é um lugar extremamente estratégico, né? Um lugar que a gente consegue impactar vidas e consegue transformar. Então, essa liderança precisa ter um objetivo, a pessoa que lidera precisa ter um objetivo de vida, um objetivo de visão, um objetivo de mundo, né? Então, líderes inspiradoras, elas são conectadas com a vida, elas são apaixonadas, né? Elas fazem presença, elas fazem conexão, elas têm empatia, né? Elas têm uma audição ativa, né? Elas são pessoas que são inspiradoras, né? Que trazem aí conceitos e uma visão carregada de esperança. Então, de certo, você já deve ter topado com alguém na vida que era inspiradora, né, que é mística, né, de uma liderança inspiradora. A gente vai citar o entusiasmo, a gente vai citar a paixão, a gente vai citar o comprometimento, a cooperação, a gente vai citar o entusiasmo, a gente vai citar o planejamento. São pessoas que são capazes de se conectar com muita facilidade, são pessoas que conseguem se colocar no lugar da outra pessoa também com muita facilidade. Então, esses líderes carregam dentro de si uma inspiração. E a gente pensa, é possível eu ter isso? Claro que é possível. Por quê? Porque antes de ser uma líder, você é uma mulher. E aí, antes de a gente estar nesse lugar de liderança, a gente precisa ir se trabalhando, porque a gente ocupa o lugar de liderança e a gente precisa ir trabalhando quem a gente é, e trabalhando as nossas questões, ter ali um pouco de autoconhecimento para a gente conseguir liderar as outras pessoas. Se eu não consigo me autoliderar, se eu não busco em mim lugares de inspiração, como que eu consigo me transformar numa líder que é inspiradora? Porque o que é uma liderança inspiradora? É uma liderança que transforma, é uma liderança que impacta pessoas, é uma liderança que quando passa... É aquele líder que quando passa tem uma marca registrada, tem uma presença registrada, tem um respeito, tem uma característica que para você definir uma liderança que é inspiradora é a questão do respeito. Uma líder que é inspiradora, ela é muito respeitada. As pessoas consideram e respeitam aquilo que ela diz. E por que fazem isso? Porque ela também considera e respeita as pessoas que ela lidera. Porque ela acredita nas pessoas que ela lidera. Então, o lugar da liderança é esse lugar de entender que quem está liderando é a primeira pessoa a servir. A gente precisa ter muita consciência de que lugar é esse que a gente está liderando. A gente precisa ter consciência assim, muito ativa, qual é o papel, qual é o nosso papel enquanto a gente está liderando. E para isso eu preciso me trabalhar enquanto mulher, eu preciso me posicionar na vida enquanto mulher, eu preciso me entender e me aceitar também nesse lugar, né? Então eu preciso primeiro entender as características que estão em mim, né? Eu preciso entender os meus jeitos, os meus conceitos, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender do que eu gosto e também do que eu não gosto, quais pessoas eu gostaria de me conectar e quais eu não gostaria de me conectar. E aí entender que quem está liderando não é porque é uma pessoa boazinha. A gente não lidera para agradar as pessoas. Uma liderança que inspira não lidera para agradar as pessoas. A gente não lidera para ser amiguinha das pessoas, né? Isso aí, uma liderança inspiradora, ela se relaciona com adultos, né? Ela se relaciona com outras pessoas de maneira adulta, de maneira saudável. Então ela tem muita consciência de que quando eu estou liderando, eu estou liderando para levar um grupo de pessoas para frente, para alcançar um objetivo. Eu não estou liderando para agradar. Então, isso me ajuda a colocar limites, né? Eu me conecto com essas pessoas, mas eu também me coloco na relação com essas pessoas em um determinado limite. Então, isso ajuda a gente a inspirar as pessoas, mas manter um respeito também. Então, eu respeito, né? Uma liderança inspiradora, ela age pelo exemplo.
Então ela vive primeiro e fala, não é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ela faz e vive o que ela faz. Quando a gente vive o que a gente faz, a gente inspira as pessoas. Quando a gente vive, quando a gente acredita, quando a gente tem um lema de vida, que a gente vive esse lema de vida e a gente está levando as pessoas para esse lugar, as pessoas se inspiram na gente, a gente se transforma numa liderança inspiradora. Que uma liderança inspiradora, ela é, assim, encantadora. Então as pessoas se inspiram. E aí, quando as pessoas se inspiram, elas também tendem a fazer modificações nas suas vidas e a gente tende a impactar a vida dessas pessoas de uma maneira muito positiva. Então, se você deseja se transformar numa líder inspiradora, saiba o seu lugar primeiro, né? Se fortaleça no seu lugar. Busque na tua vida o que te inspira, né? O que te inspira para a vida, o que te inspira a ser melhor, o que te inspira, né? Se conecte com as pessoas que você está liderando, né? Se conecte com qual o objetivo, né, que você está liderando, né? Qual é o objetivo? O objetivo é levar esse grupo para aquele lugar. E aí eu vivi essa experiência de, por exemplo, de liderar mulheres. Liderar mulheres é um negócio para mim que é inspirador, assim. Eu amo, porque é uma coisa que eu acredito. Então, quando eu tenho lá aquelas 400 mulheres, 300 mulheres na minha frente, assim, eu até brinco, às vezes eu digo, aqui o microfone me dá unção, assim, me dá uma vontade, uma paixão, e eu amo me conectar com aquelas pessoas, me conectar com aquelas mulheres. Por quê? Porque a história de vida delas me ajuda a ficar de pé. E porque a minha história também fortalece as histórias delas. Então, essa conexão, né? Entender que essa conexão entre as pessoas é uma troca. E quando eu me conecto com as pessoas, não significa que as pessoas não vão me respeitar. Eu não posso me tornar uma líder inspiradora com medo de me conectar com as pessoas por achar que as pessoas não vão me respeitar. Uma líder inspiradora não pensa nisso. Não vou ficar... E aí eu não tô falando nem de ser amiguinho, tá, minha gente? Eu tô falando aqui de conexão, de respeito, né? De uma relação construída no respeito, de uma relação construída na conexão. Então eu me conecto com aquelas histórias. E isso é tão natural e acaba sendo tão orgânico que as pessoas me respeitam no lugar onde eu estou. Então dificilmente eu serei invadida por ninguém. Dificilmente também eu dou acesso da minha energia, né? Da minha intimidade, do meu íntimo, do meu lugar sagrado para outras pessoas, assim, né? A troco de nada, como a gente diz. Então, uma líder que inspira, ela sabe tanto o seu lugar, ela sabe tanto o seu tamanho, que ela não tem medo de se relacionar com as pessoas. Ela não tem medo de trocar com as pessoas. Ela não tem medo de receber as histórias das pessoas, como ela também não tem medo de chamar um liderado e uma liderada para conversar, para pontuar, porque quando ela vai orientar, ela sabe exatamente o que aquela pessoa tem de melhor e ela também sabe exatamente aonde aquela pessoa precisa melhorar. E aquilo não vai para o pessoal dela. Aquilo não se torna uma coisa pessoal. Eita, aquela pessoa fez uma coisa que não foi boa e isso é pessoal. Foi contra mim, não foi contra você. É a pessoa dentro da história de vida dela, dentro do caminho dela, ainda no caminho aí de evolução, é aquela pessoa ali naquele lugar, tentando se conduzir. E aí não tem como todos os liderados estarem alinhados, né? Então, o papel de uma liderança que inspira é alinhar, né? É alinhar esse grupo a esse objetivo. E para isso alinhar, eu preciso conhecer de perto cada pessoa. Eu preciso chamar e conversar e delegar, mas não só delegar, eu preciso chamar para junto e depois saltar para que essas pessoas possam ir. Eu lembro que teve um momento que eu estava liderando uma equipe, que era uma equipe bem diversa, tinha um homem, mas as demais eram todas mulheres, que foi inclusive uma aposta que eu fiz, que era um projeto que precisava ter resultados assim muito expressivos, né? Projetos que precisavam ter resultados muito positivos e as mulheres eram todas muito diferentes, muito dinâmicas. Eu estou falando de diferentes em termos de cabelo, de religião, de identificação, né? De olhar para o mundo, mas tinha uma coisa que era o objetivo em comum de todo mundo, que era, o projeto era para impactar pessoas, então todo mundo tinha esse desejo ali, né? naquela equipe. E a equipe ela ficava dividida ali em quatro, com essa região metropolitana de Recife, ficava dividida ali em 4 municípios específicos. E aí o meu papel enquanto liderança é permitir que essas pessoas conseguissem e fazer da melhor forma possível, dar o seu melhor naquilo que elas são excelentes, assim, para a gente colher esses resultados e ao mesmo tempo trazer de volta, né, essas pessoas. E aí, fazer isso de maneira que fosse inspiradora, né? Porque quando a gente tende a inspirar o outro, a gente está falando de motivar a outra pessoa a trazer para o trabalho, a trazer para aquele grupo o que ela tem de melhor.
né? Aquilo que ela tem de melhor. E para eu saber o que cada pessoa tem de melhor, eu preciso estar próxima daquelas pessoas, com muito respeito, né? Sem medo de perder o lugar, a referência. Eu acho que é o contrário, que é quanto mais você conhece e cria essa relação saudável, essa relação empática com as pessoas que você está liderando, mais facilmente as pessoas vão se vincular a você de forma respeitosa. E assim foi no transcorrer daquele projeto durante todo aquele ano, né? Eu fiz muito treinamento, sempre gostei de fazer muitos treinamentos quando estava ali com as equipes, e aí eram treinamentos inspiradores também, treinamentos imersivos, assim, que a gente tentava trazer o melhor, e aí tentava também avaliar, e aí trazer também para as pessoas que estavam sendo lideradas, que eu trazia muito de que a avaliação, ela era um momento para a gente caminhar para frente, caminhar para o futuro, se ajeitar ali, se organizar e mirar no objetivo e seguir no objetivo. E eu ficava já na sede, no escritório, as equipes ficavam girando, mas eu precisava ter uma relação de confiança, porque quando a gente está liderando, a gente precisa vigiar as pessoas que a gente está liderando, né? Quando a gente inspira a nossa equipe, a gente inspira, dá condições e permite que eles sigam, permite também que essas equipes se desenvolvam, que essas equipes tragam o melhor para esses projetos e para esses trabalhos. Então, o nosso papel enquanto uma mulher líder que inspira é um pouco esse. E aí pode parecer que é um pouco ingênuo, mas não é. É completamente estratégico. Tem uma pesquisa da Forbes que saiu, né, que as mulheres pontos em que as mulheres se saem muito bem liderando, assim, e que trazem bastante resultados. Um deles é o que eles chamam de... Um deles é a empatia, né, que a Forbes trouxe na pesquisa, e um outro ponto deles é uma parte a parte do comportamento criativo, da mentalidade criativa que as mulheres têm. Então, isso pode parecer, às vezes, o que eu estou dizendo pode parecer ingênuo, mas não é. Isso é completamente estratégico. E aí a gente precisa ser estratégico nesse lugar, né? Quando você opta, porque assim, não existe uma liderança inspiradora sem essa liderança ser humanizada. Então, quando você faz a opção de ser uma liderança que humaniza, eu vou dizer um negócio para você, assim, não tem como você não inspirar as pessoas que você está liderando, porque os feedbacks que eu recebi, né, e aí não é a liderança perfeita, viu? Os feedbacks que eu tenho recebido ao longo da vida é desse lugar mesmo da inspiração. Então, quando a gente lidera com inspiração, quando a gente se propõe a ser uma líder que inspira, a gente entende que a gente não é perfeita, porque seres humanos não são perfeitos, a gente está em completa construção, em completa evolução. Então, se nós não somos perfeitos, a gente também não pode exigir que as nossas equipes sejam perfeitas. A gente pode exigir que a gente tenha resultados e entregas incríveis, extraordinárias. E entregas assim que mirem aí o 100%, né? A gente pode, mas pensando que quando a gente está liderando, a gente está lidando com a perfeição e com a imperfeição, lidando com os pontos de potência e com os pontos de fragilidade. Então, isso não pode parecer ingenuidade, mas isso não é uma ingenuidade, isso é uma estratégia que vai trazer para o grupo que você está liderando, que vai trazer para a tua equipe, que vai trazer resultados assim, incríveis e inspiradores, assim. Se você, por exemplo, uma pessoa que lidera um grupo, né, faça um trabalho com mulheres em grupo já há um tempo, ou seja, faça um trabalho em grupo, e aí em algum grupo, não sei, mas você faz, né, experimenta ter essa conexão com as pessoas, no sentido de respeitar, de dar empatia, e depois mira esse resultado que vocês querem. É possível construir, porque a equipe ela se coloca muito motivada, porque ela percebe que a líder delas as respeita, né? A líder da equipe as respeita. Então, quando a equipe percebe isso, ela se inspira para fazer o melhor trabalho possível. Então, as mulheres, elas tendem a ser mais empáticas, né? Isso é uma característica específica, muito, muito específica, cientificamente comprovada, né? Muito, muito específica da liderança de mulheres, da liderança feminina. E não é porque a gente é boazinha aqui, não é a questão de ser a boazinha, não, ao contrário. A gente consegue se conectar com muita facilidade, mas a gente consegue ser também... a gente consegue ser bastante estratégica das coisas que a gente pretende fazer. Então, uma liderança inspiradora não é uma liderança boba, é uma liderança que sabe exatamente o que está fazendo no mundo. É uma liderança que sabe exatamente o que está fazendo na vida. É uma liderança que sabe tirar as potências dos seus liderados e lideradas. E aí, quando a gente faz isso, quando a gente se relaciona com empatia, quando a gente se conecta com os relacionamentos, a gente consegue criar um clima de liderança, um clima também entre os liderados, e um clima ali de trabalho, um ambiente mais saudável. E um ambiente mais saudável tende a entregas e a resultados melhores.
E aí eu tô falando para todos os ambientes. Ah, mas eu lidero um grupo lá na igreja. Se você lidera um grupo na igreja, por quê? Porque o que acontece, né? O que vai mudar é o cenário, né? Então, eu lidero lá numa empresa, eu lidero na escola, eu lidero numa coordenação, eu lidero lá um grupo lá na minha comunidade, eu lidero o Ministério de Mulheres. O que vai mudar? O que muda é só o cenário. Mas as competências de uma liderança, elas são as mesmas e elas vão ser usadas com mais ou menos tom, a depender da personalidade de cada líder. Por isso que é importante a gente se conhecer. Então, eu lidero um grupo de igreja. O grupo de igreja não tem conflito? Né? Um grupo de mulheres não tem conflito? Um grupo de trabalho não tem conflito? Ao contrário, né? Quando a gente lidera, uma das coisas que a gente mais lida ao longo da vida é essa experiência do conflito. Seres humanos entram em conflito o tempo todo. Então, as líderes, né, cabe às líderes chamar, né? E aí não é chamar para xingar, não é chamar para ir achar que a pessoa está fazendo aquilo contra você, não é isso. É chamar para orientar, para inspirar, para reorganizar e para guiar. Então, toda vez que eu tentei fazer, eu percebia um conflito ali, sempre fazia um treinamento, né, pra gente trabalhar essas questões de conflito, porque conflito a gente perde muito tempo, né? Quando a gente tenta mediar conflito, a gente perde muito tempo e a gente esquece o resultado e a gente perde de colher os melhores frutos ali daquele grupo. Então, eu sempre tendia a fazer um treinamento, uma formação ali, que fosse uma formação intimista e que trouxesse reflexões acerca daquela dificuldade que estava acontecendo ali no grupo. E eu quero dizer uma coisa a você, não tem como você liderar sem dificuldade. Dificuldades existem sempre. Vai ter desânimo vez por outra, vai ter cansaço vez por outra, vai ter cansaço. Mas se você se colocou nesse lugar de liderança, se capacite, se organize, se lidere também. Né? Se coloque firme, saiba seu tamanho, saiba seu lugar, se fortaleça. Se coloque, porque quando a gente se fortalece, a gente sabe muito o lugar da gente, a gente sabe muito o valor que a gente tem, o que vai acontecer? A gente não vai na cabeça de qualquer pessoa, porque também tem uma outra coisa. Quando a gente está liderando, todo mundo parece saber o que é melhor para fazer, né? Todo mundo tende a dar uma opinião pra gente, assim. Vai para a direita, vai para a esquerda. Se fosse você, não toma essa decisão, toma aquela decisão. Então, cabe à líder pensar estrategicamente qual a melhor decisão a ser tomada. Por isso, se você não conhece muito bem o seu lugar, se você não está fortalecido ali, se você não tem os mecanismos, as estratégias, as ferramentas certas, você começa a ser levado por todo mundo, igual, sabe o que é pau de cheia? Quando a maré sobe, a gente mora perto do mar, a gente percebe. Quando a maré sobe, a gente não tem, às vezes fica uma madeira ali, a onda vai, leva, vai lá, vai para cá. A gente não pode ser uma liderança pau de cheia, sabe? Que vai com a maré, que vai com as ondas. A gente precisa saber exatamente para onde a gente vai. Então, uma liderança que inspira, ela sabe exatamente para onde ela vai. E quando eu sei exatamente para onde eu vou, eu também aprendo a escolher as pessoas que eu vou escutar. Eu não escuto todo mundo. Então, quem é que você está escutando na hora de você liderar? Como é que você quer liderar inspirando, mas você sai escutando todo mundo? A toda hora sai trocando, toda hora vai para uma direção. Cada pessoa que diz uma ideia, você troca. Se você não sabe exatamente para onde você quer ir, como que você vai inspirar? Precisa ter um objetivo definido. E aí, quando eu escolho a quem eu vou escutar. Eu não escuto todas as pessoas no sentido de tomar as decisões da liderança, já que eu estou ocupando aquele lugar. E aí eu ocupo aquilo com muita direção. E isso não se trata de arrogância. Né? Eu quero ser uma líder que inspira. Eu me considero uma líder que inspira por todos os feedbacks que eu já recebi. Mas desejo ser uma líder que inspira. Qual o problema disso? Isso sem arrogância, com humildade. Por quê? Porque quando a gente inspira, a gente impacta positivamente o mundo. Quando a gente inspira, a gente muda os ambientes e os lugares onde a gente está. Quando a gente inspira, a gente consegue tirar os melhores resultados da nossa equipe. Quando a gente inspira, a gente consegue alcançar o objetivo. Quando a gente inspira, a gente ajuda a pessoa que a gente está liderando a ser melhor. Quando a gente inspira, a gente orienta, levantando aquela pessoa e não diminuindo. Quando a gente inspira, a gente também respeita prazo. A gente também tem planejamento. A gente também se organiza. Então, a liderança inspiradora não é uma liderança do nada, eu tô com a cabeça no mundo e tô fora da realidade. Não é disso, não. É uma pessoa que sabe exatamente o que ela tá fazendo. Ela sabe exatamente o que ela tem que fazer para melhorar. Ela sabe exatamente quem ela é. Ela sabe exatamente quem são os liderados dela. E ela sabe exatamente como tirar o melhor deles. E aí, quando eu faço isso, eu vou dizer um negócio para você. Não tem outro. A sua liderança ela vai ser inspiradora. A sua liderança ela vai ser ali certeira e assertiva. Sua liderança vai ser cheia de dificuldade? Vai. Não tem como você liderar seres humanos sem ter dificuldade. Isso daí é impossível, só se for lá em Marte. Lá no outro lugar.
Mas nesse lugar de liderança, tem milhões de pessoas liderando no mundo. E você acha que esses problemas só acontecem com você? Não. Esses problemas que a gente enfrenta na liderança, eles são comuns a todas as pessoas que lideram. Claro que dependendo de cada realidade, esses problemas eles são maiores em determinados lugares e em outros não. Tem gente que vai ter problemas aí com os seus chefes, com os seus superiores, né? Já passei por muitas experiências assim também, de ser bastante estratégica. Vai ter problemas aí com os liderados, vai ter variados problemas em variados cenários. Às vezes as mulheres até querem desistir. Por quê? Porque como foi um lugar que não era ocupado pra gente, como foi um lugar que não foi pensado para as mulheres, geralmente até a gente conseguir se legitimar nesses lugares também leva um tempo. Claro que tem ambientes que são mais saudáveis, né, que permitem que a gente consiga liderar ali, que dão espaço para a gente liderar. Mas às vezes a gente ocupa aquele lugar e a gente vai construindo espaço para a gente conseguir fazer aquela liderança ser efetiva e ser legítima. Então, assim, não é do mundo, né? É postura, é posicionamento, é aprendizado, é conhecimento, é saber exatamente o que me inspira, é saber exatamente o que me motiva, é saber exatamente o que me desmotiva. Por quê? Porque senão é você liderar, dar o sabor dos sentimentos. Como criança, criança não consegue se regular. Tem um filho de 1 ano, ele não consegue se regular, ele é uma criança, o cérebro dele está em desenvolvimento, né? Ele não consegue se regular, a criança precisa de um adulto para se regular. Mas uma pessoa que está na liderança, ela já tem que estar muito regulada das suas emoções. Precisa ter uma inteligência emocional. Precisa estar atenta às suas emoções, às suas questões, né? É alguém que já deu um passo ali à frente. Não espera-se que uma pessoa que está na liderança, ela tenha uma regulação emocional. Então, um líder que inspira, ele lida muito bem com as suas emoções, com as suas questões. Então, é possível ter uma liderança inspiradora? É possível. É possível construir essa liderança? Sim. É possível? Eu acredito nisso, né? Tem ferramentas específicas para isso? Tem. Mas também passa por esse lugar do conhecimento. Então, a liderança inspiradora é isso. Eu vou liderar um grupo de pessoas para frente, né? Eu vou liderar um grupo de pessoas com entusiasmo. Eu vou liderar um grupo de pessoas tocando no coração daquelas pessoas, gerando comprometimento, gerando cooperação, gerando empatia. Mas eu faço isso também a partir do exemplo. Eu faço isso a partir do meu exemplo. Eu faço isso com muita consciência, sabendo quem eu sou. Então eu queria dizer para você, querida líder mulher, que está aí ocupando esse lugar de liderança, não sei em que cenário mas espero que essa mensagem chegue até você. Eu espero que essa mensagem te levante onde quer que você esteja, que essa mensagem te fortaleça onde quer que você esteja. Quer dizer que você não está sozinha, estamos juntas, né? Estamos juntas nesse lugar de mulher, e às vezes de mães também, e aí mulheres, mães, líderes. Então, dizer que você não está sozinha, que os problemas que você enfrenta, outras mulheres também enfrentam liderando, mas a gente não pode deixar esse lugar da liderança vazio. Então quero desejar um cheiro no coração de vocês, assim, enorme, que essa mensagem encontre vocês e que levante também aí o coração de vocês, que dizer que essa mensagem também de alguma forma te encontre, te levante, te coloque para frente, te assegure de que você está no lugar certo, de que você chegou nesse lugar aí por conta da tua história e da tua trajetória. Então é isso. Um cheiro no coração de vocês. Até a próxima mensagem. Se você gostou do vídeo, você curte aqui esse vídeo e fica ligado aqui no canal, que a gente vai postar vídeos todas as semanas, além do Instagram, que sempre estou postando dicas lá. Fique à vontade, porque em breve também teremos surpresas. Surpresas, surpresas, surpresas. É isso e beijo. Fiquem bem.